Capítulo 2. Das sessões públicas. Seção 1. Do pequeno expediente. Artigo 79. À hora do início da sessão, os membros da mesa e os deputados ocuparão os seus lugares. Parágrafo 1º. A Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo da sessão, sobre a mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso. Parágrafo 2º. Achando-se presente na casa pelo menos a 10ª parte do número total de deputados, desprezada a fração, o presidente declarará aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos. Parágrafo 3º. Não se verificando o quórum de presença, o presidente aguardará, durante meia hora, que ele se complete, sendo o retardamento deduzido do tempo destinado ao expediente. Se persistir a falta de número, o presidente declarará que não pode haver sessão, determinando a atribuição de falta aos ausentes para os efeitos legais. Artigo 80. Abertos os trabalhos, o segundo secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, que o presidente considerará aprovada, independentemente de votação. Parágrafo 1º. O deputado que pretender retificar a ata enviará à mesa declaração escrita. Essa declaração será incerta em ata, e o presidente dará, se julgar conveniente, as necessárias explicações pelas quais a tenha considerado procedente, ou não, cabendo recurso ao plenário. Parágrafo 2º. Proceder-se-á de imediato à leitura da matéria do expediente, abrangendo: Inciso 1. As comunicações enviadas à mesa pelos deputados. Inciso 2. A correspondência em geral, as petições e outros documentos recebidos pelo presidente ou pela mesa, de interesse do plenário. Artigo 81. O tempo que se seguir a leitura da matéria do expediente será destinado aos deputados inscritos para breves comunicações, podendo cada um falar por 5 minutos, não sendo permitidos apartes. Parágrafo 1º. Sempre que um deputado tiver comunicação a fazer à mesa, ou ao plenário, deverá fazê-la oralmente, ou redigi-la para publicação no Diário da Câmara dos Deputados. A comunicação por escrito não pode ser feita com ajuntada ou transcrição de documentos. Parágrafo 2º. A inscrição dos oradores será feita na mesa, em caráter pessoal e intransferível, em livro próprio, das 8 às 13h30, diariamente, assegurada a preferência aos que não hajam falado nas 5 sessões anteriores. Parágrafo 3º. O deputado que, chamado a ocupar o microfone, não se apresentar, perderá a prerrogativa a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. As inscrições que não puderem ser atendidas em virtude do levantamento ou não realização da sessão transferir-se-ão para a sessão ordinária seguinte. Seção 2. Da ordem do dia. Seção com redação dada pela Resolução nº 3, de 1991. Artigo 82. Às 11 ou às 16 horas, conforme o caso, passar-se-á a tratar da matéria destinada à ordem do dia, sendo previamente verificado o número de deputados presentes no recinto do plenário, através do sistema eletrônico, para o mesmo efeito do que prescreve o parágrafo 5º deste artigo. Primitivo artigo 85 renumerado pela Resolução nº 3, de 1991, caput com nova redação dada pela Resolução nº 1, de 1995. Parágrafo 1º O Presidente dará conhecimento da existência de projetos de lei. Inciso 1. Constantes da pauta e aprovados conclusivamente pelas comissões permanentes ou especiais, para efeito de eventual apresentação do recurso previsto no parágrafo 2º do artigo 132. Inciso 2. Sujeitos à deliberação do plenário, para o caso de oferecimento de emendas, na forma do artigo 120. Parágrafo 2º. Havendo matéria a ser votada e número legal para deliberar, proceder-se-á imediatamente à votação, interrompendo-se o orador que estiver na tribuna. Primitivo parágrafo 3º renumerado pela Resolução nº 3, de 1991. Parágrafo 3º. Não havendo matéria a ser votada, ou se inexistir quórum para a votação, ou, ainda, se sobrevier a falta de quórum durante a ordem do dia, o presidente anunciará o debate das matérias em discussão.
Primitivo parágrafo 4º renumerado pela Resolução nº 3, de 1991. Parágrafo 4º. Encerrado o grande expediente, será aberto o prazo de 10 minutos para apresentação de proposições, ou solicitação de apoiamento eletrônico a elas, que se resumirá à leitura das ementas. Primitivo parágrafo 2º renumerado pela Resolução nº 3, de 1991 e com nova redação dada pela Resolução nº 22, de 2004. Parágrafo 5º. Ocorrendo verificação de votação e comprovando-se presenças suficientes em plenário, o presidente determinará a atribuição de faltas aos ausentes, para os efeitos legais. Parágrafo 6º. A ausência às votações equipara-se, para todos os efeitos, a ausência às sessões, ressalvada a que se verificar a título de obstrução parlamentar legítima, assim considerada a que for aprovada pelas bancadas ou suas lideranças e comunicada à mesa. Parágrafo 7º. Terminada a ordem do dia, encerrar-se-á o registro eletrônico de presença. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 1, de 1995. Artigo 83. Presente em plenário a maioria absoluta dos deputados, mediante verificação de quórum, dar-se-á início à apreciação da pauta, na seguinte ordem: primitivo artigo 86 renumerado pela Resolução nº 3, de 1991. Inciso 1. Redações finais. Inciso 2. Requerimentos de urgência. Inciso 3. Requerimentos de comissão sujeitos à votação. Inciso 4. Requerimentos de deputados dependentes de votação imediata. Inciso 5. Matérias constantes da ordem do dia, de acordo com as regras de preferência estabelecidas no capítulo 9 do título 5. Parágrafo único. A ordem estabelecida no caput poderá ser alterada ou interrompida. Inciso 1. Para a posse de deputados. Inciso 2. Em caso de aprovação de requerimento de alínea A. Preferência. Alínea B. Adiamento. Alínea C. Retirada da ordem do dia. Alínea D. Inversão de pauta. Artigo 84. Revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Artigo 85. Ao encerrar a sessão, o presidente anunciará a ordem do dia da sessão de deliberação seguinte e eventuais alterações da programação, em conformidade com os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 66 deste regimento, e dará ciência da pauta respectiva às lideranças. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo único. Não será designada a ordem do dia para a primeira sessão plenária de cada sessão legislativa. Primitivo artigo 88 renumerado pela Resolução nº 3, de 1991. Artigo 86. O presidente organizará a ordem do dia com base na agenda mensal a que se refere a linha S do inciso 1 do artigo 17 observância do que dispõe o artigo 83 e o inciso 3 do artigo 143 para ser publicada no Diário da Câmara dos Deputados e distribuída em avulsos até a semana precedente à da sessão respectiva. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2015. Primeiro, cada grupo de projetos referidos no parágrafo 1º do artigo 159 será iniciado pelas proposições em votação e, entre as matérias de cada um, tem preferência na colocação às emendas do Senado a proposições da Câmara, seguidas pelas proposições desta em turno único, segundo turno, primeiro turno e apreciação preliminar. Parágrafo 2º constarão da ordem do dia as matérias não apreciadas da pauta da sessão ordinária anterior, com precedência sobre outras dos grupos a que pertençam. Parágrafo 3º A proposição entrará em ordem do dia desde que em condições regimentais e com os pareceres das comissões a que foi distribuída. Primitivo artigo 89 renumerado pela Resolução nº 3, de 1991. Seção 3. Do Grande Expediente. Seção com redação dada pela Resolução nº 3, de 1991. Artigo 87. Encerrado o pequeno expediente, será concedida a palavra aos deputados inscritos para o grande expediente, pelo prazo de 25 minutos para cada orador, incluídos nesse tempo os apartes.
Primitivo artigo 82 renumerado pela Resolução nº 3, de 1991 ir caput com nova redação dada pela Resolução nº 1, de 1995. Parágrafo 1º. A lista de oradores para o grande expediente será organizada mediante sorteio eletrônico, competindo à mesa disciplinar, em ato próprio, a forma dele. Parágrafo único transformado em parágrafo 1º e com nova redação dada pela Resolução nº 23, de 2004. Parágrafo 2º. O deputado poderá falar no grande expediente no máximo 3 vezes por semestre, sendo 1 por sorteio e 2 por sessão de vaga de outro parlamentar. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 23, de 2004. Parágrafo 3º. Ao deputado que não falar por falta de vaga no semestre será assegurada a preferência de inscrição no próximo semestre. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 23, de 2004. Artigo 88. A Câmara poderá destinar o grande expediente para comemorações de alta significação nacional, ou interromper os trabalhos para a recepção, em plenário, de altas personalidades, desde que assim resolva o presidente, ou delibere o plenário. Primitivo artigo 83 renumerado pela Resolução nº 3, de 1991. Seção 4. Das comunicações de lideranças. Seção com redação dada pela Resolução nº 3, de 1991. Artigo 89. As comunicações de lideranças a que se refere o parágrafo 1º do artigo 66 deste regimento destinam-se aos líderes que queiram fazer uso da palavra, por período de tempo proporcional ao número de membros das respectivas bancadas, que será de, no mínimo, 3 minutos, e no máximo, 10 minutos, cabendo à liderança do governo, da minoria, da oposição e da maioria 8 minutos para cada uma, não permitidos a partes em qualquer caso. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo único. É facultada aos líderes a cessão, entre si, do tempo, total ou parcial, que lhes for atribuído na forma deste artigo. Primitivo artigo 84 renumerado e com nova redação do parágrafo único dada pela Resolução nº 3, de 1991. Seção 5. Das comunicações parlamentares. Artigo 90. Se esgotada a ordem do dia antes das 19 horas, ou não havendo matéria a ser votada, o presidente concederá a palavra aos oradores indicados pelos líderes para comunicações parlamentares. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 3, de 1991 e adaptada aos termos da Resolução nº 1, de 1995, conforme republicação determinada pelo ato da mesa nº 71, de 2005. Parágrafo único. Os oradores serão chamados, alternadamente, por partidos e blocos parlamentares, por período não excedente a 10 minutos para cada deputado. Seção 6. Da Comissão Geral. Artigo 91. A sessão plenária da Câmara será transformada em Comissão Geral, sob a direção de seu presidente, para: Inciso 1. Debate de matéria relevante, por proposta conjunta dos líderes, ou a requerimento de 1/3 da totalidade dos membros da Câmara. Inciso 2. Discussão de projeto de lei de iniciativa popular, desde que presente o orador que irá defendê-lo. Inciso 3. Comparecimento de ministro de Estado. Parágrafo 1º. A Comissão Geral convocada com fundamento no inciso I do caput terá por finalidade fomentar o debate sobre matéria relevante por meio da oitiva de autoridades, especialistas com notório conhecimento sobre o tema, membros de entidades da sociedade civil, e demais pessoas com experiência e autoridade na matéria, limitados, em no máximo, 2 convidados indicados por partido ou bloco, cuja lista deverá ser divulgada pela mesa com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 50, de 2013. Parágrafo 1º-A. No caso do inciso I do caput, falarão, primeiramente, o autor do requerimento, por 20 minutos, seguindo-se os convidados indicados por partido ou bloco, na ordem de indicação, cada um por 5 minutos, depois os líderes, pelo prazo de 5 minutos para cada líder, e após, os demais deputados que tenham requerido inscrição perante a mesa, sendo destinados 3 minutos para cada um.
Primitivo parágrafo 1º renumerado e com redação dada pela Resolução nº 50, de 2013. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2, poderá usar da palavra qualquer signatário do projeto ou deputado, indicado pelo respectivo autor, por 30 minutos, sem apartes, observando-se para o debate as disposições contidas nos parágrafos 1º e 4º do artigo 220, e nos parágrafos 2º e 3º do artigo 222. Parágrafo 3º. Alcançada a finalidade da comissão geral, a sessão plenária terá andamento a partir da fase em que ordinariamente se encontrariam os trabalhos.